Como eliminar o sentimento de inferioridade nos negócios? Fica comigo porque esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o programa GPS das Empresas Lucrativas. Aqui eu conto estratégias, trago ferramentas para empreendedores, para empresários aumentarem as suas vendas em um curto espaço de tempo. E se esse é o seu primeiro contato aqui, meu nome é Fernando Tino, eu sou empreendedor, sou empresário há mais de 15 anos, eu atuo no mundo dos negócios e nos últimos anos eu tenho dedicado a minha vida a ajudar centenas de empresários a aumentarem as suas vendas, mesmo nos momentos mais desafiadores. Eu quero aproveitar também para fazer um pedido muito especial para você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique agora para se inscrever, ative também o sininho das notificações para que você possa ser avisado de todos os vídeos, dos vídeos atualizados desse canal. Já ia me esquecendo, mas peço para você deixar também o seu like, tá? Deixe o seu like para que o YouTube possa identificar que esse conteúdo é importante e mostrar esses meus vídeos para mais empresários, para mais empreendedores que assim como você querem mudar o mundo através do empreendedorismo. E o tema de hoje é como eliminar o sentimento de inferioridade nos negócios. Parece que isso é um mito, mas isso pode realmente estar atrapalhando o seu crescimento. O que é esse tal sentimento de inferioridade nos negócios? Normalmente o ser humano tende a se enxergar menor do que realmente ele é. Ele tende a ver os seus problemas maiores do que realmente eles são, né? E quando se trata do mundo corporativo, quando se trata de empresários, isso é muito mais grave, porque imagina que os empresários eles têm que lidar com muito mais problemas, eles são pressionados a todo instante, né? Se você trabalha para alguém, você tem 13º para receber, mas se você é patrão, você tem 13º para pagar, né? E quando isso acontece com o empresário, eu chamo essa síndrome de síndrome da inferioridade nos negócios. Isso é muito crítico, isso com certeza atrapalha o crescimento dos empresários que têm essa tal síndrome. O que faz um empresário ter esse sentimento de inferioridade e o que acontece com ele quando isso acontece? Olha, gente, muito provavelmente isso é desenvolvido nas pessoas, não somente nos empresários, mas nos seres humanos, em função da nossa criação. Nós somos codificados, nós ouvimos coisas, nós vemos coisas desde a infância, né? A escola, a política, doutrina a gente para realmente se sentir inferior, né? Para ver sempre os problemas externos muito maiores do que realmente eles são, né? Faz com que a gente se sinta menor do que a gente realmente é, né? E quando isso acontece, eu digo que os empresários caem em uma objeção universal do apoio, né? Porque eles acreditam que o problema das suas empresas é em função de terceiros, é em função da economia, é em função de coisas, né, que não estão ao seu controle. Isso é muito crítico porque quando eu acredito que o problema da minha empresa é a crise, eu não tenho mais o que fazer, porque o problema é a crise, né? Eu sempre digo que eu preciso assumir o leme da minha vida, o leme da minha empresa. Por quê? Porque quando eu assumo o leme da minha empresa, eu me responsabilizo por tudo que está acontecendo nela, né? Se o meu colaborador fez alguma coisa muito grave, cometeu algum erro, eu acredito que o problema é meu. O erro é meu de que não treinei ele direito. Se a minha empresa está enfrentando uma grande crise, eu digo que o problema é meu e não da crise. Então, eu preciso assumir o leme da minha empresa. E quando os empresários têm esse sentimento, né, de inferioridade, esse sentimento de que o problema dele está fora da empresa e não dentro da empresa, ele está à mercê, né? E ele acaba se tornando um refém da situação. Qual a diferença existe entre o empresário que tem esse sentimento de inferioridade para aquele empresário que realmente é incapacitado de fazer alguma coisa, de fazer a sua empresa crescer? Sentimento de inferioridade é quando aquele empresário, quando aquela empresa poderia crescer, mas o comandante ali do barco, ele acredita que não é possível. E a realidade, né, e quando isso é impossível, é quando realmente é impossível. Só que existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre aquele empresário que se sente inferior, que tem esse sentimento de inferioridade e que ele poderia crescer,
tá? Mas ele não acredita, acaba não crescendo, e existe aquela empresa que bateu a cabeça no teto, que não é possível crescer mesmo, né? Que não é um sentimento de inferioridade e que é uma realidade. Então existe a realidade e o sentimento de inferioridade. Nós precisamos ter uma sensibilidade para entender o que está acontecendo nesse momento. Existem alguns tipos de sentimentos de inferioridades, né, que eu vejo, que eu percebo nos empresários, e que são as objeções universais, né? Tempo, dinheiro e apoio, né? Eu não vou fazer um curso, eu não vou fazer alguma coisa porque eu não tenho tempo para fazer, ou porque eu não tenho dinheiro para fazer, ou porque ninguém me apoia, porque o meu sócio não me apoia, né? E eu vou fazer esse curso, depois eu vou ter que aplicar tudo sozinho, meu sócio não vai me apoiar, eu vou acabar não fazendo. Então, esses são alguns tipos de sentimentos de inferioridades comuns em empresários que eu vejo no meu dia a dia aqui. Olha, eu cheguei nessa conclusão de sentimento de inferioridade por N acontecimentos, mas eu me lembro bem, eu estava fazendo caminhada em um parque, eu encontrei lá um empresário. Ô Fernando, tudo bem? Eu posso caminhar com você? Eu falei, vamos embora, cara. E aí naquela conversa ele falou, cara, eu conheço o método 50-90, alguns amigos meus já fizeram, eu assisto todos os seus vídeos, né, aqueles trechinhos do seu curso do método 50-90. Eu tenho muita vontade de fazer o seu curso. Falei, cara, por que você não faz então, né? Realmente o método 50-90 é um dos melhores cursos, né, aí de liderança, de gestão, tá? De marketing, de vendas, né? Ele vai fazer com que você transforme ali a sua empresa, que você tenha na sua empresa uma máquina de vendas, ou que você faça da sua empresa uma máquina de vendas. Ele falou, pois é, cara, é por isso mesmo que eu tenho essa vontade de fazer. Eu falei, cara, faz. Ele falou, cara, mas será que o método 50-90 é para mim? Eu falei, mas por que a pergunta? Por que você pensa que o método 50-90 não é para você? Ele falou, Fernando, de verdade, cara, eu não tenho apoio, sabe? Eu sou sozinho na minha empresa, eu tenho filho pequeno, eu saio muito cedo da minha casa, eu chego muito tarde na minha casa, e chego na minha casa eu tenho que brincar com meu filho, a minha esposa não me ajuda. Percebe que ele está imerso, né? Ele está ali num sentimento de inferioridade, né? O sentimento do apoio. Mas muitos dos empresários eles dizem para mim, Fernando, eu não faço o método 50-90 porque eu não tenho dinheiro. Fernando, eu não faço o método 50-90 porque eu não tenho tempo, né? Mas, de fato, tempo e dinheiro, quando os empresários dizem isso, que não tem tempo, que não tem dinheiro, isso é questão de prioridade, que ele não priorizou ainda. Mas pode ser também esse sentimento de inferioridade. Então, isso existe e isso atrapalha muito o crescimento aí dos pequenos, dos micronegócios, das pequenas e microempresas. Eu acho que todo empresário, que todo empreendedor, ele precisa entender que existe esse sentimento de inferioridade, né? E que é importante ele saber disso porque às vezes ele está achando que não pode crescer, mas isso é uma falsa realidade. É isso que o sentimento de inferioridade faz com o empresário. Ele provoca uma falsa realidade, né? O empresário acredita que não pode crescer, que não dá mais, que já bateu a cabeça no teto, né? Sendo que isso é uma grande mentira, sendo que ele poderia crescer. Então, quando o empresário tem essa sensibilidade desse sentimento, que existe esse sentimento de inferioridade, ele pode lidar com isso e entender que, na verdade, é apenas uma percepção ali, né, da realidade, que não é a realidade. E é muito grave quando o empresário não percebe que existe esse sentimento de inferioridade, né? Porque isso estagna o seu crescimento, né? Ele acredita que nada mais é possível. E quando você acredita que nada mais é possível, nada mais será possível, né? Quer você acredite que possa ou que não, em ambos você está certo. Olha, e uma pergunta para você, o que mais valeria a pena? Você ter uma falsa percepção da realidade, ter esse sentimento de inferioridade, ou realmente conseguir enxergar os fatos como eles são, né? Eu digo que vale muito a pena você conseguir enxergar os fatos como eles são, né? Às vezes eu não tenho condições mesmo para realizar alguma coisa, né? Eu não tenho esse sentimento de inferioridade. Então, eu sei realmente se eu posso ou não, né? Eu nunca até hoje disse que eu não poderia fazer algo. Mesmo que eu não soubesse, eu iria aprender. Se eu não sei, eu vou aprender, né? Se eu não tenho dinheiro, eu vou conseguir o dinheiro, né? Eu sempre digo que nós precisamos aprender a fazer mais com menos, né? Eu sempre digo que eu sou a minha melhor versão hoje. Hoje eu sou a melhor pessoa do mundo.
Hoje eu tenho as melhores condições do mundo. Hoje eu tenho o maior conhecimento do mundo, pelo menos para começar, né? Eu sei que eu não sou a pessoa que eu preciso ser para chegar onde eu quero, mas eu sei que eu sou a pessoa que eu preciso ser para pelo menos para começar. Eu gosto de dizer que todos os seres humanos hoje, eles têm tudo o que precisam pelo menos para começar a caminhada. Eles não têm o que precisam para o caminho inteiro, só têm o que precisam para começar a caminhada. É o que nós precisamos, porque quando eu começo, eu vou desenvolvendo o que me falta. Vai por mim, vai por mim. Fernando, e agora eu descobri que eu tenho aqui um sentimento de inferioridade. Como eu faço para mudar essa realidade? O que eu faço para desenvolver? Como eu faço, melhor dizendo, para desenvolver essa minha autoestima? Como eu faço para desenvolver? Como eu faço para desenvolver essa visão realmente da realidade? Até onde vai o sentimento de inferioridade e onde começa a realidade? Gente, eu sempre digo que o que faz a pessoa ter esse sentimento de inferioridade são suas crenças. Então, trabalhe crenças, tá? A crença determina a sua verdade, né? O que são crenças? Na verdade, crenças são profecias autorrealizáveis. Nós vamos falar posteriormente sobre crenças aí. Em algum dos vídeos nós vamos falar sobre crenças. Também me diz nos comentários se você gostaria de saber mais sobre crenças, se você gostaria que eu gravasse um vídeo falando sobre crenças. E se você, através desse vídeo, descobriu que você tem esse sentimento de inferioridade nos negócios, o que fazer para se livrar disso? Bom, gente, entende o seguinte, que um grande aliado desse sentimento de inferioridade são as crenças negativas. Às vezes você desenvolveu crenças negativas, tá? Que limitam, tá? Você de acreditar em si próprio. Muitas vezes um processo de coaching, tá? Nós temos aí o ICT, que é a Imersão Caminho da Transformação, que trabalha o autoconhecimento. O autoconhecimento também é uma grande ferramenta para você, tá? Então, eu sugeriria aí que você fizesse um processo de coaching, que você trabalhasse crenças. E muitas vezes, às vezes pode até ser uma questão para uma terapia, procurar um psicólogo, mas de fato isso atrapalha e muito as pessoas, principalmente os empresários. Então, recapitulando, se você identificou que você tem essa síndrome da inferioridade, tá? Trabalhe crenças, tá? Faça um processo de coaching. Nós temos aqui o ICT, que pode ser fundamental para que você entenda e melhore aí essas questões, tá? Talvez você também precise de uma terapia, alguma coisa, tá? Então essas são algumas dicas aí para você trabalhar esse sentimento de inferioridade nos negócios. Gente, praticamente 90% dos meus clientes de coaching, eles tinham esse sentimento de inferioridade. E possivelmente isso estava os limitando, tá? Muito provavelmente que grande parte, tá, do êxito dos processos de coaching empresarial que eu fiz, estava relacionado a essa síndrome, a esse sentimento de inferioridade dos negócios. E quando eu trabalhava isso no processo de coaching, essa pessoa, ela passava a se enxergar realmente muito maior do que ela se via. E isso faz toda a diferença para a vida de um ser humano, se enxergar realmente do tamanho que ele realmente é. É bem legal isso, gente, que uma vez um pastor, ele disse o seguinte para mim: Fernando, eu descobri hoje o que significa coaching. Eu falei, não, pode me falar, o que você entende por coaching? Ele falou, olha, coaching é fazer as pessoas se enxergarem realmente do tamanho que elas são. Porque normalmente a gente se enxerga muito menor do que é. Eu falei, faz sentido. E ele estava falando ali provavelmente desse sentimento de inferioridade nos negócios. Ele falou, isso aconteceu comigo e provavelmente possa acontecer com grande parte dos seus clientes. Eu falei, faz todo sentido, faz realmente sentido. Isso para mim como coach é muito triste saber que pessoas hoje estão deixando de realizar os seus sonhos. É muito triste saber que empresas estão se privando do crescimento, empresas hoje estão menores do que elas poderiam estar, estão empregando menos do que elas poderiam empregar, estão faturando menos do que elas poderiam faturar por causa de um sentimento, por este sentimento de inferioridade dos negócios. É um sentimento que o empresário se limita, é um sentimento que limita os empresários, que limitam os empreendedores.
Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que esse conteúdo possa ajudar a você entender melhor esse sentimento de inferioridade do mundo dos negócios e se realmente fez sentido para você, se realmente você gostou, deixe o seu curtir se é que você já não curtiu, mas se você não curtiu, deixe o seu curtir agora. Também, se você ainda não assinou o meu canal, vai lá e assine esse canal, ative as notificações para que você possa ser avisado de todos os vídeos do canal. Um grande abraço e nos vemos em breve.